Há algum tempo a gente foi alvo de uma ação, nós aqui, a equipe ou a emissora, né, Atitude 96, de uma ação, de um processo junto à Justiça Eleitoral. E, consequentemente, a gente fica aguardando o desfecho, o andamento do processo, para que possamos nos manifestar de forma oficial acerca do processo da ação movida junto à Justiça Eleitoral. Porque são situações que levam a isso, né, que no mínimo são curiosas, né, que nos levam a fazer algumas reflexões no tocante a determinadas motivações para determinados atos. E a juíza eleitoral da 41ª Zona, a doutora Gabriela Carvalho Aze, ela julgou improcedente a ação movida pela coligação de doutora Gorete Caetano, do PSB, ela que é atual prefeita do município de Itapajé e candidata à reeleição nessas eleições de 2024. Essa ação foi movida contra a rádio Atitude FM. Que ação foi essa? Né? Qual foi a motivação? Para que você compreenda. Do dia 16 de setembro ao dia 19, você se recorda, nós destinamos espaço para todos os candidatos que disputam a Prefeitura Municipal de Itapajé nestas eleições de 2024. Que espaço foi esse? Espaço para entrevista, para que os candidatos pudessem aproveitar o momento e falar acerca das suas ideias, das suas propostas, do seu plano de governo, daquilo que pretendem para o município de Itapajé, caso sejam eleitos, né, nessa eleição de 2024. Esse era o objetivo. Tanto é que a sistemática estruturada, estabelecida para essa série de entrevistas que nós fizemos com os candidatos de Itapajé, Irauçuba e Tejuçuoca, todos eles, quem acompanha o nosso Jornal Integração sabe muito bem, e nós, nesse processo de cobertura das eleições 2024, fizemos questão de entrevistar, inclusive, que em outras eleições, em outros pleitos, não foi feito isso, inclusive os candidatos a vice, para que a população tenha o máximo de conhecimento, de informação possível acerca de quem são esses respectivos agentes que estão diretamente envolvidos nessas disputas e assim possam conhecer um pouco mais, possam saber o que pensa, o que pretende, o que planeja, o que motivou estar nessa disputa. O público precisa ter essas informações. Quais são as principais propostas a serem apresentadas? Esse era o objetivo e assim nós fizemos com os candidatos a vice e também com os candidatos que disputam a prefeitura, tanto de Itapajé, de Irauçuba e também do município de Tejuçuoca. Mas especificamente relacionado a Itapajé, o período foi do dia 16 ao dia 19 de setembro. Esse foi o período destinado, né, com base no calendário previamente estabelecido. Fizemos ofício, convidamos de forma oficial, informamos também a Justiça Eleitoral. Dos 4, naquele momento, candidatos que estavam na disputa, ou das 4 candidaturas, apenas a doutora Gorete não aceitou o nosso convite. Nós entrevistamos Vilamar Souza, candidato do PL, nós entrevistamos Nonatinho Souza, candidato do Republicanos, e também entrevistamos, que naquele momento ele ainda estava na condição de candidato, o pastor J. Monteiro, candidato pelo partido PRTB, partido que não tem representação no Congresso Nacional e que, se nós quiséssemos, poderíamos inclusive, né, ter barrado essa entrevista, porque legalmente nós teríamos respaldo. Naquela condição, inclusive, ele estava com a candidatura indeferida, mas havia apresentado recurso, estava recorrendo. Só que, para obedecer e seguir o rito democrático, o rito legal, e dar a oportunidade para todos os candidatos, nós decidimos, e assim fizemos, abrir espaço também ao pastor J. Monteiro, que aqui esteve e falou também do seu plano de governo, falou das suas propostas, teve coragem de vir aqui e exatamente falar o que pensa, né? Algumas pessoas têm lá o seu julgamento com relação
ao pastor J. Monteiro, e eu não tenho nada a ver com isso, mas da nossa parte, do trabalho da imprensa, ele foi tratado da mesma forma que todos os outros candidatos, como os demais que aqui estiveram, que aqui vieram. Tratamos a todos, disponibilizamos o mesmo tempo e todos tiveram a mesma oportunidade de falar sobre seus pensamentos, sobre as suas propostas para o município de Itapajé. Posteriormente, agora no finalzinho dessa semana, o pastor J. Monteiro acabou renunciando da sua candidatura, mas naquela ocasião ele ainda estava, com a candidatura em andamento, em processo junto à Justiça Eleitoral. Essas respectivas sabatinas, respectivas entrevistas, elas foram marcadas para iniciar logo após o horário eleitoral gratuito. No rádio e na TV, o horário eleitoral gratuito, no rádio de manhã às 7 horas, de 7 às 7h10, e meio-dia, das 12 às 12h10. O que acontece? Por conta do horário eleitoral gratuito, que é obrigatório para todas as emissoras, tanto de rádio quanto de televisão, o horário da entrevista, foi marcado para ser logo após a veiculação do horário eleitoral. E aí qual foi o questionamento, mesmo não aceitando o convite para participar da série de entrevistas, qual foi o questionamento feito junto à Justiça Eleitoral por parte da coligação de doutora Gorete Caetano, que o horário das entrevistas estaria favorecendo um determinado candidato, que haveria ali um tratamento privilegiado a esse determinado candidato. Imagine só você, foi esse o questionamento feito e a motivação para essa ação junto à Justiça Eleitoral, que logicamente a nossa assessoria jurídica, que teve à frente exatamente o doutor Tiago Fassani, que é advogado, especialista em direito eleitoral, aqui eu mando aqui um abraço, que faz parte do mesmo grupo do doutor Djalma Pinto, que constantemente, inclusive, participa com a gente e nos dá sempre esse suporte quando há necessidade, e foi o responsável exatamente pela nossa defesa nesse processo. Mas essa foi a motivação que fez com que a coligação de doutora Gorete Caetano acionasse a Atitude FM junto à Justiça Eleitoral. O horário da entrevista, que por conta da propaganda eleitoral gratuita, foi marcado para iniciar logo após o término da veiculação, e todas as emissoras são obrigadas a veicularem o horário eleitoral gratuito. Por conta disso, nós sofremos essa ação junto à Justiça Eleitoral. E aí é importante, quem está exatamente nos acompanhando na rede social, vai poder até, acredito que, ler também no despacho. Eu fiz questão de trazer em detalhes o entendimento da juíza eleitoral, porque no despacho a juíza reforça exatamente que o horário designado pela emissora respeitou a legislação eleitoral quanto à obrigação da exibição do horário eleitoral gratuito, que é até às 12h10, nos termos do artigo 49 da resolução 23.610 do TSE. Também no entendimento da magistrada, a emissora comprovou que outras emissoras de vários estados do Brasil também utilizam o referido horário para entrevistas com os candidatos ao pleito eleitoral de 2024. Além disso, o referido horário foi disponibilizado para todos os candidatos ao cargo majoritário, que estão disputando nessa eleição de 2024, e não apenas em detrimento de um candidato só, reforçou a juíza. Doutora Gabriela destaca ainda que não foi verificado o tratamento privilegiado a nenhum dos candidatos, partido ou coligação, e assim julgou pela improcedência da ação. A juíza da 41ª Zona também fez questão de ressaltar que não cabe à Justiça Eleitoral interferir na programação das emissoras de rádio ou de televisão, e muito menos impor a qualquer veículo de comunicação os horários de sua programação diária, muito menos
a obrigação de entrevistar esse ou aquele candidato, porquanto prevalece o Estado democrático de direito, a deferência à liberdade de informação e de imprensa. Está no despacho da juíza eleitoral, a doutora Gabriela Carvalho, né, que é responsável exatamente pela justiça aqui da 40ª Justiça Eleitoral na 41ª Zona. Nós tivemos ao longo desse período diversos membros aqui, pessoal dos blogs, que também foram alvos de processos ou de algum tipo de representação movidos junto à Justiça Eleitoral pela coligação de doutora Gorete Caetano. E até aí tudo bem, né? E a justiça existe exatamente para isso. Aqueles que se sentem prejudicados, obviamente, precisam buscar os seus direitos, e aqueles que são acionados vão lá e, né, apresentam a sua contestação, as provas, foi o que nós fizemos, e consequentemente com a sentença da juíza se comprova que todo o processo conduzido por nós esteve, está e vai sempre estar, porque essa é uma premissa exatamente que norteia o nosso trabalho aqui na Atitude 96, dentro da lei, daquilo que rege a legislação, e nesse caso específico, a legislação eleitoral. Agora, mas é interessante que os convites são feitos para entrevista, né, para dar explicações, para passar informações, e não são aceitos. Não são aceitos. Eu tenho certeza que as páginas aí dos meninos dos blogs também já devem ter feito esse convite. Nós aqui, por diversas vezes, nós entrevistamos candidatos na pré-campanha, que naquela ocasião eram pré-candidatos, fizemos convite, ela não aceitou. Entrevistamos agora os candidatos, fizemos convite, ela não aceitou. Em outros momentos, para falar especificamente do governo, aquele balanço que todo final de ano geralmente a gente faz, ouvimos Irauçuba, ouvimos Tejuçoca, aqui em Itapajé a gente não consegue fazer. Então, assim, os espaços são disponibilizados, não são aproveitados, e aí ficam buscando ou tentando criar narrativas de que é a imprensa que está contra o governo para tentar fazer com que parte da população, de modo especial alguns dos seus seguidores, também se coloquem contra a emissora. Essa é a intenção. E eu lamento profundamente, porque eu fui, inclusive, o primeiro a entrevistar a doutora Gorete quando ela foi eleita na eleição passada, de 2020. Eu me recordo de muitos dos elogios que eram feitos à minha pessoa, ao meu trabalho, à nossa emissora, porque a nossa linha, tanto minha quanto da rádio, de hoje, ela é a mesma que era naquele período, a mesma. Só que naquela ocasião a situação era outra, para muitos que estão aí, nesse momento, disputando a prefeitura, disputando essa eleição de 2024. E aí eu fico, sinceramente, alegre quando eu volto ao passado e vejo que, na verdade, não fui eu que mudei, não foi a nossa atuação que mudou. A atuação da Rádio Atitude, a atuação do Clésio, a forma de trabalhar, a linha editorial, não foi. O que nós fazemos hoje é a mesma coisa que nós fazíamos ou fizemos ao longo de todos esses anos. Não fomos nós que mudamos. Algumas pessoas é que, por motivações outras que não sabemos, né, talvez tenham mudado aí o seu entendimento, a sua linha de pensamento com relação ou à gestão municipal ou à realidade vivida pelo município de Itapajé. Eu me orgulho no trabalho que eu faço e da forma que nós trabalhamos aqui na Atitude. E nós buscamos exatamente fazer um trabalho jornalístico que contribua com a nossa população, com a nossa sociedade, tanto é que é reconhecido por muitos. Porque quando os serviços públicos não funcionam a contento, quando não atendem às necessidades da população, é aqui na nossa porta que a população bate. A Rádio Atitude FM, ela tem funcionado ao longo desses 18 anos como uma espécie de ouvidoria que na prefeitura a ouvidoria não funciona da forma que deveria funcionar. A ouvidoria do município é aqui na Atitude 96, porque é aqui que as pessoas batem.
Então nós buscamos trabalhar e temos exatamente trabalhado com o máximo respeito às pessoas no geral, às instituições e às autoridades do nosso município, constituídas, quer sejam elas políticas ou não, respeitando, dando espaço, tratamento igualitário a todos. Agora, nem todos têm a disposição, a coragem ou talvez a qualificação para aproveitar os espaços aqui e falar abertamente para a população. E quando não se tem esse preparo, essa qualificação ou essa disposição, essa coragem, qual é a saída? É buscar narrativas, é criar situações para tentar fazer com que a população se posicione contra ou a emissora ou a imprensa como um todo. Mas o que nos alenta é que sabemos que temos uma população devidamente esclarecida e que sabe muito bem discernir acerca das situações.